to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't... Bom dia, amigo. Se você é novo aqui e não me conhece ainda, eu sou Marcelo Queiroz e estou fazendo uma divisão especial, uma divisão que eu vou conseguir fazer com ela pelo menos 3 enxames. Essa é um tipo de divisão que você tenta aproveitar ao máximo todas as realeiras que estão ali presentes. E para isso você tem que reunir uma série de condições, dar uma série de condições para o enxame. Que hoje já é o 4º vídeo, sendo que já gravei partes anteriores, e para você entender o que foi feito até aqui é interessante que você volte e veja. No vídeo 1 eu ensinei como você fortalece rapidamente esse enxame, porque nem sempre o enxame está preparado para que você possa fazer essa divisão. Você tem que preparar ele, principalmente completar ali os quadros, fazendo reforço de outras colmeias. Quem sabe fazer um controle contra o ácaro, que foi isso que eu fiz também, no caso utilizando o limão. Inclusive essa é uma estratégia bem interessante, porque o enxame costuma, em alguns casos, depois que você divide, ficar muito fraco. E isso às vezes se deve ao fato de você não prestar atenção nesses detalhes menores, como por exemplo a infestação de ácaro no enxame. E fazer logo esse procedimento é interessante. Claro que se você escolher e trabalhar com abelhas africanizadas, escolhendo a genética boa, a genética higiênica, pouco provável que você tenha problema com ácaro. Mas se você quer se certificar que vai dar tudo certo, faz. Logo foi isso que eu mostrei. No caso da utilização do limão, é muito comum as pessoas fazerem colocando o suco do limão ou então utilizar produtos químicos. O limão é natural e isso é uma grande vantagem. E no caso, utilizando o ácido oxálico, né? Seria um dos químicos que é muito utilizado. Mas no caso do limão, utiliza-se o suco. Eu prefiro utilizar também casca, todo aquele bagaço, deixar dentro da colmeia por um simples motivo. Ali vai passar muito tempo liberando o ácido, mais de 48 horas, e a ação sobre o ácaro vai ser mais efetiva. Inicia ali colocando o produto. A partir do momento que você fecha a colmeia, já começa a fazer efeito. Além do mais, como também tem muito ácido na casca e como eu deixo tudo dentro da colmeia, existe uma tendência muito forte delas quererem cortar e aos poucos ir jogando para fora. Isso, né, eu mostrei na segunda parte. E outra coisa, né, feita dessa forma, como eu mostrei na segunda parte, nesse processo de divisão, você no final ainda tem um produto top para você fazer remédio, que como elas não vão conseguir jogar para fora, elas vão propolizar. E aí você pode utilizar essas cascas de limão, você também pode usar laranja, tangerina, mas de preferência o limão. Você pode utilizar para fazer remédio e é muito bom. Isso foi mostrado na segunda parte que eu gravei e postei aqui no canal. Já na terceira parte, que também é interessante você estar dando uma olhadinha. Na realidade, na primeira parte eu falei e ajeitei o enxame e fiz esse tratamento de ácaro. E na segunda parte foi que eu fiz o processo, iniciei o processo, escolhendo quadros que tinham principalmente ovo. Essa é a sua prioridade, escolher quadros com ovo. E aqui também é nessa etapa que você tem que ter o cuidado de adotar alguns procedimentos e saber o que acontece quando você adota, quando você faz esses procedimentos, que é trabalhar com abelhas aderentes ou você trabalhar com as campeiras. No caso de abelhas aderentes, são aquelas abelhas que ficam sobre os quadros. No caso de abelhas campeiras, são aquelas abelhas que estão pelo mato e quando você tira o enxame mãe dali que fica o filho, todas elas é quem vão dar continuidade no processo, ou seja, elas vão regredir funções, porque dentro da colmeia, a partir do momento que a abelha nasce, ela tem as suas atribuições e vai evoluindo até chegar ao ponto de ser campeira. E entre essas atribuições é cuidar das larvas, produzir geleia real, e é isso que queremos. E nesse caso, as campeiras vão regredir função e vão fazer esse papel.
já que eu não deixei nutrizes aqui nesse caso. Outra questão que é muito importante aqui também é essa questão de deixar perto, levar para longe. Tudo isso tem implicações práticas e é bom você saber. Então não deixa de dar uma olhadinha nessa parte do vídeo, é bem interessante. E o principal, escolher o quadro certo. O quadro que você vai escolher tem que ter ovo. Ovo ou lavas de um dia. Eu prefiro escolher quadros com ovo, porque é a partir do momento que esse ovo nasce que começa a diferenciação, a alimentação para ela se transformar. Então, se você for fazer aí as contas, é nesse momento que depois que você inicia o processo, até 3 dias depois, elas podem puxar realeiras. Por isso que tem uma diferença muito grande. Acontece que com 5 dias, que foi no terceiro vídeo, que eu mostrei isso muito bem, eu selecionando para ver se dava certo o processo, é nessa etapa que você faz com 5, 6 ou 7 dias. E é interessante você saber que se você fizer com 6 dias, a tendência é que tenha um equilíbrio entre abertas e fechadas por conta disso. Já com 5 dias, a maioria vai estar abertas, e com 7 dias a maioria vai estar fechada, por conta dessas fases do processo de diferenciação que acontece a partir do dia que o ovo nasce. Tem aqui no canal detalhamento que eu falo de todas essas fases. Mas não deixe de ver a parte 1, a parte 2, a parte 3 antes de acompanhar essa parte aqui do vídeo, que é a parte em que eu vou de fato, no caso a parte 4 aqui do vídeo, mostrar como você vai fazer esse desdobramento, você vai dar continuidade no processo. Aqui que na revisão anterior eu preparei o enxame para que eu pudesse obter esses enxames, hein? É só você dar uma olhadinha em todas as etapas para entender bem o processo. Se você não se sente seguro para fazer esse tipo de divisão, começa por uma mais simples. Caso tenha quadros com mais de uma realeira, mais de 2, 3 quadros com uma realeira, ou mais de um quadro com 2 realeiras, você volta vendo esse vídeo e vê como foi que eu fiz. Dá para aproveitar. Também tem a opção de aproveitar só a realeira. É bem mais simples, mas você pode perder essa realeira. Então eu vou só vestir a roupa de proteção e vamos lá. Bom dia, amigo. Estou de volta no dia seguinte aqui. Ontem tinha abrido para ver. Se tinha ou não realeiras puxadas. E tinha, no caso aqui, na ocasião, 2 quadros sim com realeiras. E obviamente dá para fazer o que queremos aqui. Logo hoje eu vou estar aqui abrindo a colmeia. E vou estar pegando o quadro com ovo. Como vai ser só mais um enxame que vai ser produzido aqui, eu também posso pegar pelo menos um quadro com crias, as crias fechadas, prestes a nascer. Porque eu vou inverter com outro enxame, porque é o desdobramento. Enxamezinho bastante agressivo. Aqui agora eu vou estar usando o núcleo. O núcleo tem 2 lâminas de cera. Esse enxame aqui, ele está bastante populoso, bastante campeira. Dava até para fazer a divisão sucessiva. Aqui eu vou levar o mínimo de abelha possível, porque a ideia aqui, ó, é só crias, tá? Porque a ideia é pegar as canteiras do outro enxame.
já peguei o quadro que eu queria, né? Agora eu vou pegar um dos quadros que tem realeiras. Aqui tem que balançar, ó, com muito cuidado, tá? Não é bom ficar balançando quadros com realeiras. Esse quadro aqui tem duas, ó. Tem uma desse lado e uma bem aqui no canto escondido. Esse lado dá pra ver melhor. Então, e vem pra cá. E aqui, essa cera eu vou deixar aqui. Porque esse enxame aqui, ele vai crescer muito rápido agora. Até porque ele não perdeu canteiras, né? Quando o outro quadro que tem realeiras nascer, começar a fazer postura, rapidamente ele puxa essa cera. Fechar o enxame. Fechar o núcleo também. E agora eu vou para a caixa que vou estar invertendo com ela. Vai ser com esse enxame aqui que vamos estar invertendo. Aqui é só inverter. Tirar logo ele daqui. E ele vai ficar aqui, ó. Porque toda a campeira desse enxame que chegar, fica aqui. Aqui, como tem pouca abelha de outro enxame, fiz de tudo para trazer o mínimo possível, elas não vão brigar. E aqui eu já vou fechar. E depois eu posso até fazer reforço de crias, de alimento. Esses são enxames que tem que estar sendo acompanhados. Essa parte do processo foi finalizada. Próxima etapa é revisar para ver se deu tudo certo. E claro, vou estar mostrando aqui para você. Então, com essa divisão, vou formar 2 novos enxames. E como enxame mãe, 3 enxames. Então, até a próxima etapa.